Não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, nós lemos a palavra que está em Mateus, capítulo 6, versículo 19, até o versículo 34. É o próprio Jesus quem está nos ensinando, é a palavra de Cristo que nos alerta, que nos exorta, que nos chama a observar, a meditar, e ele nos dá um claro sinal de que nós não devemos ser avarentos, acumuladores, não é? Porque ele diz assim, olha, as coisas materiais, né? As coisas do mundo, que os nossos olhos crescem para tudo que é material, porque faz parte da nossa natureza querer cada vez mais, né? Ele nos alerta dizendo, olha, os tesouros da terra, né, a traça e a ferrugem corroem, os ladrões roubam essas coisas. E ele diz, ajuntai para vós outros tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não tem poder para corroer, né, os ladrões não roubam. Então, isso é para aliviar a nossa carga, né, a nossa alma, para a gente deixar um pouco de lado as nossas preocupações materiais em acumular bens, achando que isso é que vai nos dar segurança e é isso que vai nos proteger a vida toda, né? Quando o próprio Cristo nos ensina que nós devemos juntar tesouros no céu, ou seja, procurar estar bem conosco, estar bem com as pessoas, né? Procurar ter contentamento com o que nós temos e estar contente com o que nós temos e não ter mais do que nós precisamos, né? Não acumular mais do que nós precisamos. E essa parte também é uma parte que fala
esse texto ele é dividido em coisas materiais e em coisas celestiais, né? Ele está dividido naquela parte que fala do corpo, do cuidado com o corpo e do cuidado com a alma. Então esse texto ele é interessante porque tem muito a ver conosco, porque nós somos misturados, corpo e alma, mas muitas vezes nós damos mais ênfase, a nossa natureza dá mais ênfase às coisas materiais, às coisas do corpo, porque nós queremos ser satisfeitos imediatamente. Mas o conselho de Jesus é completamente o contrário, né? Ele fala, olha, cuida das coisas do céu. Ele disse, os seus olhos, ele afirma, os seus olhos é a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então, os olhos é a janela da alma, é onde nós olhamos as coisas e logo nós desejamos. Os nossos olhos falam, né? Os nossos olhos expressam os nossos sentimentos, o sentimento do coração. Então, o que nós estamos juntando, né? Desejando? Então, se os nossos olhos, eles alcançam coisas boas, eles têm foco em coisas boas, a nossa alma será luminosa. Não é? Todo o nosso corpo será luminoso, mas se o nosso foco, se o nosso olhar está focado em coisas ruins, em coisas que querem destruir, derrubar alguém para conseguir alguma coisa, ele diz, olha, então vocês estão em trevas, nós temos que respeitar, né, o limite, os nossos limites, saber que nós não podemos abraçar o mundo, né, que as coisas não nos pertencem. Então que a gente tem que tomar cuidado, aonde os nossos olhos estão focados, em buscar o quê? Né? Em buscar coisas boas ou coisas que a gente acha que são boas, mas que são prejudiciais à nossa alma. Então, Jesus nos alerta, né? As trevas, andar em trevas é andar sem segurança nenhuma, né? Porque quem anda em trevas não enxerga nada, mas quem anda na luz enxerga onde está pisando. E andar com Cristo é andar na luz. E ele nos diz que ninguém pode servir a dois senhores, né? Servir a Deus e as riquezas. Quer dizer que ninguém pode ser rico? Pode. Mas acontece que as coisas da terra têm que ser colocadas aqui na terra. Elas não podem superar o nosso amor a Deus. Deus está acima de tudo. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. E tudo que nós temos, nós somos como que mordomos, né? Nós cuidamos das coisas, da nossa casa, não é? Dos nossos bens, do nosso carro, do dinheiro que a gente recebe no trabalho, dos negócios. Mas isso não nos pertence, é tipo um empréstimo que Deus nos faz. Porque quando nós morrermos, caixão não tem gaveta, nós não vamos levar nada conosco. E nós não podemos servir a Deus, viver para Deus, contente com tudo que Deus faz conosco, com tudo que Deus nos dá, com a promessa de Deus que é de vida eterna. A promessa de Deus é que nós vamos passar por muitas tribulações, por dificuldades, mas no final nós estaremos com Ele. É através das nossas dificuldades que nós aprendemos a nos desapegar, que nós aprendemos a moldar o nosso orgulho, a nossa arrogância. Então tudo isso vai sendo poldado com as dificuldades. E mesmo assim nós temos que tomar a decisão de estarmos com Deus, de vivermos uma vida em função das coisas de Deus. E aproveitar as coisas da terra com sabedoria, com inteligência, de forma que a gente não viva só em função dos bens materiais. E ele diz assim, é como se Cristo quisesse dizer que toda essa nossa preocupação com as coisas materiais, isso nos deixa ansiosos, né? Ele diz assim, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir, não é? A vida, ele diz, não é mais importante do que o alimento, do que o corpo. E ele diz, então observa as aves, né? Elas não trabalham, não é? Mas elas são alimentadas, não faltam nada para as aves. Então, às vezes, nós andamos ansiosos demais, porque queremos muito comprar alguma coisa, muito ter alguma coisa, e nem sempre nós podemos. E Jesus nos aconselha a não alimentarmos essa ansiedade, porque a ansiedade, ela não vai resolver os nossos problemas.
não é? Ele diz assim, a sua ansiedade, por acaso, pode acrescentar algum minuto a mais no seu tempo de vida? Não pode. Então, por que nós andamos tão ansiosos? Com as nossas roupas, com os nossos bens, né? Com o que nós queremos conquistar. E ele fala, olha, ele fala que nós temos pouca fé. Ora, se Deus cuida tão bem das ervas, dos pássaros, né? Por que não iria cuidar de nós, se nós valemos muito mais do que tudo isso? E então ele chega num ponto fundamental. Ele fala, olha, homens de pequena fé. Ele está questionando a nossa fé. Ele está dizendo, olha, a fé de vocês é pequena. Ela é tão pequena que vocês estão mais preocupados com o corpo, com a carne, com os bens materiais, com o que vocês têm, com o que vocês podem conquistar, do que com as coisas celestiais. Porque ele diz, olha, tudo isso é passageiro e é efêmero. A traça corrói, o ladrão rouba e vocês estão preocupados somente com isso? Por que vocês não se preocupam mais com o reino de Deus, de estar perto de Deus, se beneficiando da paz que Deus traz, do contentamento, do alívio que Deus pode trazer ao coração de vocês, em dizer que vocês não precisam de tudo isso, porque Deus, o Pai de vocês, é fiel, Ele sabe do que vocês precisam e Ele... Então diz, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa que se nós focarmos no que é certo, no que é celestial, Deus vai acrescentar aquilo que nós precisamos. Às vezes nós queremos brigar com Deus porque Ele não acrescenta aquilo que nós desejaríamos, do jeito que nós queríamos, mas é do jeito de Deus, o tanto e a maneira que Deus quer para as nossas vidas. Então, ele diz, não vos inquieteis, né, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã, cada dia já tem o seu problema para ser resolvido. Ele nos convida a vivermos um dia de cada vez, a vivermos em paz, com contentamento, observando, atentos, porque tem coisas que nós estamos valorizando que nós não deveríamos dar tanto valor, e aquilo que nós deveríamos valorizar, que é a vida celestial, a vida com Deus, a vida aqui na terra com o Pai, e experimentarmos uma paz diferente, uma alegria e um contentamento diferente, nós estamos perdendo o nosso tempo, a nossa paz, valorizando coisas que não nos conduzem a Deus, valorizando coisas que passam, que mofam, que se perdem. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que o Senhor abençoe a sua vida, o seu caminhar, a sua fé, que o Senhor te dê visão de águia e que você veja a verdade de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.